Ora, muito boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores deputados, Sr. Artur Sequeira, representante da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, CGTP-IN, bem-vindo ao Grupo de Trabalho sobre Prestações por Incapacidade decorrentes de doença ou acidentes de trabalho, que foi criado na decorrência da apresentação de 3 projetos de lei. Projeto de Lei 94, 197 e 200, todos desta legislatura, respectivamente apresentados pelo PEV, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, e é nesse sentido que convidamos e agradecemos o facto da CGTP-IN ter aceito estar presente nesta audição. A audição vai-se processar da seguinte forma: haverá um momento inicial para a entidade convidada, que poderá dispor até 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar ou deputado único, representante de partido, usará até 3 minutos para questões ou intervenção que entender, e depois caberá, no caso ao Artur Sequeira, fazer a intervenção final também até 10 minutos. Assim sendo, a palavra é sua. Estou aqui em nome do CGTP, mas também porque sou membro da Federação Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas, que, por sua vez, pertence também, está na Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, e esta questão que estamos aqui a ver hoje prende-se claramente com uma questão que tem a ver com uma alteração provocada pela uma suposta bondade de fusão de sistemas de proteção social da administração pública e da segurança social, que, no nosso entendimento, teve um objetivo fulcral, que foi, de facto, provocar uma alteração substancial nos valores das pensões da administração pública, e tocou também outras matérias, que é aquela que está aqui em discussão, que é, de facto, a incapacidade permanente por via de causa profissional. O que nos parece a nós, e já tivemos o cuidado de o fazer no parecer escrito que foi feito, o que nos parece a nós é que é necessário repor esta situação no sentido de clarificar que há, de facto, duas componentes que não são fundíveis, ou seja, há o salário e há o subsídio ou a remuneração que é paga a um trabalhador que adquire uma doença permanente por via da sua atividade profissional. E não tem lógica absolutamente nenhuma que não se possa juntar, enquanto trabalhador autónomo ativo, o seu salário e esta pensão, até porque o trabalhador, quando está quando passa a ter este problema, passa também ele a ter uma menor apetência para ser melhor avaliado, tem mais dificuldade em progredir na carreira, portanto vai perder uma série de possibilidades que, se não tivesse adquirido esta doença permanente, não estaria em causa. Como também não é aceitável que se avance para a situação de trabalhador reformado para que esta pensão lhe seja dada e, ao mesmo tempo, se retire uma parte da pensão igual à pensão por situação de invalidez. Portanto, esta situação é uma situação que tem que, de facto, ter uma resposta, que é a revogação desta norma, e colocar as coisas a funcionar com justiça, que é dar ao trabalhador que é avaliado e que se conclui que a sua doença é provocada por questões profissionais, ser devidamente ressarcido por esse facto através de um subsídio ou de uma pensão, o que a lei vier a estabelecer, como já estava estabelecido. E, neste sentido, nós consideramos que os 3 diplomas que estão em cima da mesa, que a Assembleia da República, com base nestes 3 diplomas,
crie uma solução que, de facto, responda com o fim desta injustiça. Muito obrigado. Muito obrigado nós, Artur Sequeira. E agora passar a palavra à senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista, para a intervenção que entender fazer. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Agradeço naturalmente à CGTPI e ao seu representante, Artur Sequeira. Agradeço o facto de estar aqui connosco, naturalmente, para discutir os projetos que baixaram da generalidade à especialidade para serem discutidos. Discutimos, de facto, uma questão que tem vindo a ser levantada diversas vezes, já não é a primeira vez que se toca neste assunto. Temos consciência, e o PS tem consciência, de algumas dificuldades que resultam dessa alteração legislativa e que também, de alguma forma, tentámos e gostaríamos de poder de chegar a voz, tentando convergir, não é, os regimes de proteção, quer dos trabalhadores públicos, quer dos privados. Os contornos desta legislação têm um impacto orçamental que ainda é grande e, neste contexto atual de pandemia, temos que ter também atenção à questão do impacto orçamental que vai ter e, portanto, esperamos que neste momento se consiga efetivamente encontrar uma boa solução. Queria perguntar-lhe se por acaso tem ou fizeram algum estudo, porque eu sei, não conheço, de como juntar estes 3 diplomas numa proposta que pudessem considerar que resultasse numa melhor valia para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista. Dava agora a palavra à senhora deputada Carla Barros, do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento particularmente o Sr. Artur Sequeira, como representante aqui da CGTP, nesta matéria aqui, então, relacionada com os acidentes de trabalho dos trabalhadores em funções públicas. Bom, relativamente a esta matéria, o PSD tem que iniciar e tem que continuar naquele que foi o seu discurso no passado e que tem sido o seu discurso. Primeiro, dizer que houve um esforço nos últimos anos, e a CGTP testemunhou também isso, em encontrarmos mecanismos de convergência entre o regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social, sobretudo naquilo que diz respeito também a todos os trabalhadores do Estado. E, efetivamente, também conseguir ao máximo uma aproximação, uma equidade entre o trabalhador público e o trabalhador do setor público e o trabalhador do setor privado, embora saibamos que essa aproximação não se pretende que seja em pleno, mas naquilo que nos for possível, assim trabalharemos. E depois ir de encontro ao discurso que também foi aqui o discurso da senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista, que fala e reconhece no impacto orçamental desta reversão. E foi precisamente isso que também consideramos à época, foi nós termos que enfrentar, e deixe-me dizer, e reconhecerá certamente, e a CGTP sabe que nenhum partido político, nem nenhum governo tem um especial gosto, um especial prazer em governar fazendo cortes e, efetivamente, isto temos que reconhecer, foi um corte que teve que ser feito num período particularmente difícil, num período em que estávamos a sofrer da presença ou a ser ajudados pela presença da Troika no nosso país, e o que se impunha era que nós reduzíssemos a despesa pública e que conseguíssemos colocar a administração pública como o cidadão a queria ter, que é uma administração pública otimizada,
a gastar cada vez menos e dando cada vez respostas mais eficientes e céleres às empresas e aos cidadãos que a ela recorriam. E, portanto, o esforço, quer seja um governo do PSD, quer seja um governo do Partido Socialista, tem de ir neste sentido. Mas também, e porque não quero que saia daqui com a sensação de que o PSD não vai poder avançar muito nesta matéria, efetivamente não podemos avançar muito nesta matéria, mas queremos dizer-lhe uma coisa gostávamos que o senhor representante, eu termino assim e vou terminar com isto, o senhor representante da CGTPI, o senhor Artur Sequeira, que transmita aos trabalhadores que nós reconhecemos que os funcionários públicos foram os primeiros a ser chamados a ajudar o país. E todos nos lembramos que, termino sim, Sr. Coordenador, só para terminar esta ideia, todos nós nos lembramos que estávamos em plena campanha, a última campanha do engenheiro José Sócrates, do Partido Socialista, em que era prometida em 2009 aumentos aos funcionários públicos e foi precisamente o mesmo governo que não conseguiu fazer esses aumentos e, pelo contrário, como reconhecerá, começou logo a impor cortes em 2010. E claro está que o PSD não conseguiu, enfim, e lamentamos isso, num governo reverter aquilo que já tinha sido iniciado. Mas fizemos-lo em nome do país, em nome do emprego, em nome de uma melhor administração pública. Muito obrigada. Muito obrigado nós, Sra. Deputada Carla Barros. A palavra é agora da Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faça favor. Muito obrigada. Queria cumprimentar o Artur Sequeira. Esta alteração na lei que foi feita pelo Governo de Passos Coelho não teve rigorosamente nada a ver com a decisão política sobre se aumenta salários, se congela carreiras, se diminui salários. Teve a ver com a retirada de um direito que estava consagrado, que aliás está consagrado, em qualquer legislação laboral, em qualquer Estado de Direito que proteja minimamente os trabalhadores, que era o direito à reparação por dano de um acidente de serviço. E isto é uma coisa básica, tanto é básica que no Código de Trabalho esta disposição nunca foi alterada. As seguradoras continuaram a pagar e nunca nenhum patrão se lembraria, nem seria aceitável que um patrão se lembrasse de determinar que naquela empresa não há direito à reparação por acidentes de serviço ou danos causados ao trabalhador, em danos permanentes em serviço. E, portanto, a perversidade desta alteração que foi feita é que, reconhecendo que o direito não pode ser retirado, porque ele é constitucionalmente consagrado, em vez de retirar o direito, coisa que não é possível, reconhece o direito, mas depois impede o pagamento, ou seja, a tradução material desse direito. E essa é que é a perversidade, porque os funcionários públicos têm e continuam a ter por lei direito à reparação justa dos acidentes e dos danos permanentes em serviço, mas depois, por uma manobra que impede a acumulação, seja com o salário, seja com a pensão, isso não é cumprido. Vários argumentos têm sido utilizados até hoje para justificar isto. Alguns são aqueles que foram aqui utilizados pelo PSD, que têm a ver com isto, foi um corte de gasto. Apesar de tudo, bom, vale o que vale, mas se a gente fosse seguir esse argumento por aí afora, já não havia Constituição, não havia nada, porque todos os direitos fundamentais dos trabalhadores representam em algum momento gastos, até o salário, não é? Portanto, o outro argumento foi de que, como estes trabalhadores são funcionários públicos, não correm o risco de serem demitidos, porque têm um vínculo permanente à função pública e, portanto, o dano está por essa via reparado. O que, de acordo com o Sr. Provedor de Justiça, é em si um argumento falso, porque, como foi aqui dito também pelo Artur Sequeira, um funcionário público pode, pelo dano que lhe foi causado e pela incapacidade que tem, ser impedido, por exemplo, de desempenhar funções que depois o levem a ter uma avaliação que lhe permite evoluir na carreira. E, portanto,
Os funcionários públicos estão, obviamente, condicionados na evolução da sua carreira e na progressão da sua carreira pelo acidente de serviço e merecem, obviamente, justa reparação por esse acidente. Nós já perdemos a conta, às vezes, que entre orçamentos de Estado e projetos de lei trouxemos esta matéria aqui. Pareceu-nos desde logo, desde o início do mandato que sucedeu à legislatura de Passos Coelho, pareceu-nos que era uma das primeiras medidas a serem tomadas e pareceu-nos na altura até que seria uma das mais fáceis de encontrar consenso, porque foi uma alteração cirúrgica que fez uma perversidade e que seria possível, já que se recuperaram tantos direitos que eram tão fundamentais para os trabalhadores, que seria possível recuperar este também. Não acicato aqui responsabilidades ao PSD, que desse ponto de vista foi coerente, mas o Partido Socialista tinha a obrigação de ter aprovado estes projetos e de ter vindo a julgo para repor este direito fundamental dos funcionários públicos. Muito obrigado. Deixe-me só perguntar se tem alguma ideia de quantos funcionários é que foram impedidos, pelo menos dos associados, se tem alguma contabilização de quantos é que foram prejudicados desde 2014. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Artur Sequeira em nome da CGTP, de aproveitar também para dar os parabéns à CGTP pelo seu 50º aniversário que hoje celebra e também que transmita esta saudação à CGTP e agradecer naquela que foi a intervenção inicial que foi feita, que eu acho que fica bastante claro o que é que está aqui em causa. O que está aqui em causa é um impedimento, no fundo, de acumulação de rendimentos, de direitos que são dos trabalhadores, porque foi esta a estratégia que foi adotada para se negar aos trabalhadores uma reparação, aos trabalhadores da administração pública, no caso, a reparação por acidente de serviço. E com tudo isto, na prática, o que significa é que não há nenhuma compensação pelo dano aos trabalhadores que têm um acidente de serviço ou que sofrem algum tipo de doença profissional. O PCP já apresentou várias vezes esta iniciativa legislativa no sentido de repor um direito que já existiu. Não estamos a falar aqui de criar novos direitos ou estamos a repor algo que foi retirado na altura do governo do PSD e do CDS e com todas as justificações que se pretende querer aqui apresentar. O que é certo é que foram sempre os trabalhadores a pagar essa fatura e esta é uma realidade que lhes doeu muito nos seus direitos e também nos seus rendimentos. E o entendimento que nós aqui temos é que o acesso a este direito que está consagrado não pode estar nem condicionado pelo salário, nem pela reforma. E como tal, estas barreiras têm que ser todas eliminadas e ser garantida aos trabalhadores da administração pública uma justa reparação pela sua situação de doença profissional ou do acidente de serviço. Foi aqui falada a questão do impacto orçamental desta decisão e eu gostaria aqui também de colocar o impacto que tem na vida dos trabalhadores a ausência deste direito. Eu acho que se calhar era importante saber aqui o que é que significa para muitos trabalhadores da administração pública não terem o acesso a este direito hoje, porque esse impacto também tem que ser avaliado e também tem que ser medido por esta Casa. E pedia também que da parte da CGTP pudesse ser dada alguma informação sobre este assunto, até com situações mais específicas que possam ter de exemplos sobre esta questão. Relativamente ao que também foi aqui dito e que não posso deixar de sinalizar no que se refere à convergência entre os dois sistemas de proteção social, a convergência a ser feita tem que ser uma convergência que eleve direitos e não que retire ou que nivele por baixo. E como tal, qualquer caminho que seja nivelar por baixo do ponto de vista de convergência de sistemas de proteção social ou que retire aqui direitos, naturalmente que esta é uma solução que não é de todo uma solução adequada ou respeitadora até do que tem que ser garantido aos trabalhadores nas várias dimensões dos direitos laborais e dos direitos sociais. Mas queria aqui pedir da parte da CGTP também este contributo, ou seja, como é que tem sido nestes anos em que os trabalhadores perderam este direito? Já aqui foi falada a questão da progressão da carreira, em que muitos ficam impedidos por
por via do acidente que sofrem ou da doença profissional que têm e do dano que lhes está associado em ter efetivamente a progressão na carreira, mas o que estamos aqui a falar é de uma perda direta de rendimento, de remuneração por via da impossibilidade da acumulação desta prestação com o salário ou com a pensão e também obrigado, pedia que senhora aqui fosse deputada. sinalizado este impacto na vida dos trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigado nós, Sra. Deputada Diana Ferreira. Feitas as intervenções por parte das diversas bancadas, a palavra final é sua agora, Artur Sequeira, representante da CGTP. Faça favor. Eu só queria colocar aqui uma questão que é esta reivindicação, esta posição deste direito, faz parte do caderno reivindicativo que tem sido entregue anualmente a todos os governos. E há sempre uma demonstração de considerar que há de facto, que se cria uma injustiça. E utiliza-se sempre o argumento do impacto orçamental, vamos ver mais para a frente, não está ainda na ordem do dia, todos os argumentos e mais alguns. Mas agora se está a dizer que, de facto, quando se fala em impacto orçamental, eu não sei quantificar quanto é que esta medida custa, mas há uma coisa que me parece a mim. Não me parece que seja um impacto orçamental assim tão elevado. Porque, ou então, estamos aqui a admitir que a administração pública tem acidentes de trabalho deixem passar a expressão, em barda. E não me parece, felizmente, que essa seja o cenário. A segunda questão, que me parece aqui também clarificar, é que nós vimos aqui ao Parlamento e assistimos constantemente a um discurso do Partido Socialista, do PSD e até do CDS a tirarem culpas uns para cima dos outros. Eu parece que estas culpas não são de uns nem de outros, são de todos. Porque, de facto, todas as alterações que foram feitas pelo governo do PSD e CDS têm por base as alterações que foram feitas pelo governo de Sócrates, nomeadamente com a criação da lei 12A, que é introduzir dentro da administração pública um modo de gestão privado. É isto, é que é. E daí, todos os governos do Lima para a frente trabalharam sempre nesse sentido. Agora, o Sr. Deputado do PSD, quando fala aqui que era preciso fazer uma administração pública que os cidadãos queriam, os cidadãos queriam uma administração pública que hoje está a demonstrar que, por falta de investimento, não está a responder. Senhora Deputada, peço imensa desculpa, mas há um processo que não está bem avaliado. Não era isto que os trabalhadores queriam. Não era isto que os cidadãos portugueses queriam. Não era. Era isto que a política do PSD queria. Não era a política que os cidadãos queriam. E não vale a pena colocarmos aqui a questão da troika e da meia troika, porque a questão fundamental é que a questão era transformar, era alterar a natureza do Estado cada vez mais profundamente, que é essa que é a questão fundamental. Isto parece-me a mim que é assim. Depois, outro aspecto que aqui foi focado é que esta questão não é uma questão que tenha desaparecido, é uma questão que tem que ser reposta. E a outra questão que também aqui é colocada é que, de facto, esta lei que foi feita para fazer a convergência de regimes trabalhou sempre por baixo. Não foi ao melhor sistema e aplicou a todos. Foi ao pior e aplicou ao que estava melhor. E nós sabemos que o primeiro diploma que foi feito até foi considerado inconstitucional. Portanto, há aqui, de facto, uma tentativa clara de cavar o mais fundo possível nos direitos dos trabalhadores da administração pública. Esta é que é a questão fundamental que está colocada. Depois, outra questão que é assim, é que os trabalhadores da administração pública foram retiradas centenas de carreiras, foram distribuídas centenas de carreiras, colocadas em 3 carreiras. Isto é do reverso ao governo de Sócrates. A seguir veio o governo do PSD e continua a fazer este trabalho. E o que acontece é que, nesta situação que estamos aqui hoje a ver, é necessário ir para trás e não nos podemos colar à ideia de que isto é um peso orçamental muito grande. Oh, meu Deus! Quantas coisas passam por aqui, quantas coisas passam por este governo, que nunca se colocou a questão do peso orçamental. Não é por aí. É a vontade política de querer fazer,
ou não. Esta é que é a questão fundamental. E é da mais justa situação, e não é só para os trabalhadores da administração pública, é para todos os trabalhadores que têm o mesmo problema. Não é só para os trabalhadores da administração pública. É uma questão que para nós também é fundamental. É que isto não está só na questão dos trabalhadores da administração pública. Quanto à questão qual é, nós no nosso parecer, o que é que dissemos? Nós consideramos que os 3 projetos que estão em cima da mesa, quer do PLOC, quer do PEV, quer do PCP, são 3 projetos que devem servir de base a esta Comissão, no sentido de trabalhar para encontrarem um diploma final que responda ao fim desta injustiça, que é repor este direito, que é de um trabalhador que teve a infelicidade de ter uma doença por via profissional, um acidente por via profissional, tem uma situação de incapacidade permanente. E não pode estar. É que estamos num sistema de carreiras que tem uma tabela única, que não pode ser o valor do salário, e é altamente competitiva, por causa da questão da avaliação de desempenho. Portanto, esta situação é da mais justa razão. Portanto, tem que se colocar isto no ponto em que estava. Se eu tenho uma doença profissional que me dá uma incapacidade permanente, eu tenho que ser ressarcido disso, porque eu vou ter dificuldades daqui para a frente em exercer as minhas funções. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado nós, Sr. Artur Sequeira. Agradecemos a disponibilidade para vir a esta audição e continuaremos ainda, no âmbito deste grupo de trabalho, a ouvir outras entidades sobre esta matéria. Muito obrigado.